Vamos lá, cara. Teoria da conspiração agora? Quem foi Satoshi Nakamoto? Bora, que o pessoal tá Bora. cobrando isso aí nos comentários. Vamos lá, pessoal. Então, cara, vamos levantar aqui as principais teorias da conspiração. Primeira, né? Tem essa aqui: Satoshi é um grupo de aliens ou um grupo de viajantes do tempo. Essa tá valendo. Tem uma outra também que fala, cara, que Satoshi Não, só Nakamoto pra é fazer um Jesus. parênteses rapidão. Cara, que eu Você quer particularmente, voltar? não, eu quero fazer um parênteses de um comentário que eu acabei de ver aqui que eu fiquei feliz, do Thiago Salen, que ele falou, o Gavin foi um vacilão, tentou arrumar explicando, né, um pouco da história, mas, tipo, eu só quis puxar esse comentário, né, além, naturalmente, do comentário, mas é um outro cara que entende profundamente de blockchain. Apesar de visões distintas, o Thiago Salen, pelo menos, foi o cara que, quando eu fui estudar blockchain, foi o primeiro cara que eu aprendi tecnicamente sobre blockchain, então eu achei irado, assim, eu fico super feliz. Tem algumas pessoas, assim, que eu vejo nos comentários que eu fico super feliz quando comentam no nosso vídeo, que mostram que pelo menos assim, enfim, a gente tá Dá traindo um e conseguindo salve. dialogar com, enfim, dando só o salve aí pra ele, que ele foi, além de concordar com o comentário dele nesse aspecto específico, cara, eu achei isso, pô, eu só agradecer ele aí publicamente, que foi o cara, pelo menos que pra mim, me ajudou a entender a primeira vez blockchain. Foi o primeiro cara que, tecnicamente, em língua portuguesa, fez uma explicação super legal sobre blockchain, enfim, até recomendo bastante, né? Eu acho que todo mundo que passou do treinamento de analista na Mercúrio acabou assistindo alguns dos vídeos dele. Mas enfim, Pô, só achei legal, foi um fun fact aí. boa, legal. Salve aí, Thiago. Pô, bem-vindo à live, cara. Prazer ter você com a gente. Bom, mas olha só, vamos continuar, né? Se não foi ET e nem Viajante do Tempo, tem uma galera que acha que foi Jesus. E eu não tô brincando, não, tá, pessoal? Isso aqui é uma reportagem, tá? Eu só não consigo comentar, mas existem hoje pessoas que dizem que se converteram ao catolicismo por causa do Bitcoin. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, tem o link da reportagem aí. Esse cara da foto é o Dorian Satoshi Nakamoto, né? Esse Dorian, cara, eu vou falar sobre ele já já, tá? Mas descartando-se a possibilidade de Alien ou da segunda vinda de Jesus, cara, teve uma galera que especulou que podia ser o Elon Musk, tá? Mas o Elon Musk disse que não é ele. O Elon Musk, na verdade, acha que é o Cypherpunk lá, o Nick Szabo, tá? O Vitalik, por sua vez, né, o cara que o criador da Ethereum, né, ele acha que a real identidade do Satoshi era o Hal Finney, o primeiro amigo do Satoshi, né, o primeiro cara que colou com ele lá no fórum. É bom que eu tinha dois usuários do Bitcoin que eram a mesma pessoa, se foi esse o caso. Se Só o foi esse o caso, parênteses, né? Só um parênteses, cara, um cara que eu recomendo fortemente para quem quiser entender especialmente sobre smart contract e, por exemplo, funcionalidade da Chainlink, funcionalidade da Ethereum, de outras plataformas de contratos inteligentes, ler sobre Nick Szabo, cara, foi o cara que foi um dos caras que mais me mudou como analista também, é um cara fenomenal, com visões bastante à frente do seu tempo, foi o cara que construiu o conceito de contrato inteligente, tem alguns textos incríveis, assim, dele, então, tipo, recomendo fortemente a leitura, que você comentou, né, eu gosto também do Uhum. Cesar Alfini, mas para mim o Nick Szabo, quando ele fala muito da confiança, né, até por ser um jurista, foi um cara que me transformou muito, porque foi o cara que me ajudou a entender o conceito de contratos inteligentes, então acho que é uma boa referência para se recomendar. Ah, os dois são muito bons, cara. Ah, e tem também, né? Tem também uma galera que acha que, na verdade, o Satoshi foi um grupo de pessoas, né? Que dois ou mais desses cypherpunks se organizaram e criaram a figura do Satoshi, tá? Talvez tipo o Ralph Finney com o Nick, ou o Nick com o Adam Beck, ou o David Shaw com o Ralph Finney, enfim, tipo, ou mais de dois, sei lá, mas que um grupo desses cypherpunks montou o Satoshi para proteger, né, a identidade individual deles. E, cara, em 2014 foi que apareceu, né, um grupo de repórteres descobriu esse japonês, cara, que era o Dorian Satoshi Nakamoto. Esse cara, por incrível que pareça, ele morava a 2,5 km do Ralph Finney, cara, o que é muito estranho, né? Porque eles acham um cara que se chama Satoshi Nakamoto e que é japonês, e todo mundo acreditava que Satoshi Nakamoto era japonês, e o cara mora, né? Não é vizinho, tá? Não é vizinho do lado, mas, pô, mora relativamente perto do Ralph Finney. Até hoje a gente não sabe, cara, se isso foi uma coincidência, uma piada cósmica, ou se os caras falaram, pô,
Vamos pegar o nome daquele japonês que mora ali perto e botar, sei lá, vamos ver o que a gente faz. Não, muito engraçado essa coisa, mas ele já falou que não é ele, né? E normalmente não tem como ser ele de fato, porque ele não tem o expertise necessário, né? Para ter desenvolvido a tecnologia lá do Bitcoin. Bom, também em 16, cara, um cara chamado Craig Wright, tá? Um cientista da computação, ele alegou que ele era Satoshi Nakamoto. Ele foi para público e falou: ó, pô, eu sou o Satoshi, tá? Só que, cara, quase ninguém acredita nele, né? Inclusive aquela coisa do Gavin Andrews apoiar ele foi mal furada. Ele até depois, não, acho que eu tô errado mesmo. Esse cara é um cara muito mal visto, né? O consenso entre a comunidade cripto é que ele é um farsante, né? Mas ele queria, tipo, abrir um processo, pegar o título do Satoshi, fazer um monte de coisa. Quando ele foi desafiado, né, falou, então tá, já que tu é o Satoshi, então movimenta Bitcoin da era Satoshi, né? Movimenta Bitcoin da carteira do Satoshi. Aí ele falou que ele não podia fazer porque ele tinha destruído o HD, destruído a chave privada. Aí ele, pô, não podia fazer, né? Enfim. Cara, assim, a gente pode continuar levantando milhões de nomes, né? Mas a proposta que eu quero trazer no relatório é que para entender quem foi Satoshi, não se trata de buscar a identidade do Satoshi. Se trata de entender como Satoshi pensava. Então eu separei aqui no próximo tópico alguns escritos do Satoshi que eu acho que vai pegar muita gente de surpresa, cara. Eu acho que a gente podia dar uma passadinha neles e fechar a live com as conclusões, cara. Fechou, fechou. Aí depois a gente puxou algumas dúvidas, até o André Santos perguntando se a gente ainda falou sobre os desafios da rede, aí a gente faz um parênteses só para falar das nossas depois percepções em cima dos desafios da rede, né, Desafios futuros. que a gente fecha. Mas eu acho legal primeiro desmistificar um pouco dessa percepção justamente de como o Satoshi pensava, né? Eu vi até a galera perguntando, pô, o que o Satoshi acharia de Monero, o que a galera acharia de tal coisa, o que ele pensaria de tal coisa. E é legal porque algumas dessas opiniões a gente de fato tem. Show, cara. Show. Só um detalhe, pessoal. A gente pode dar várias pinceladas, tá? Sobre o futuro do Bitcoin. Só que são ideias que a gente ainda vai amadurecer, né? A gente deve lançar um relatório em janeiro com um estudo tão aprofundado quanto esse, só que olhando o Bitcoin para o futuro, que nem esse foi olhando o Bitcoin para o passado. Então a gente pode já dar alguns insights, mas a gente depois ainda vai trabalhar com muito mais calma e trazer muitos números para montar uma tese sólida sobre o futuro do Bitcoin, usando isso aí como base. Vamos lá, com uma frase maneira do Satoshi aqui, cara. Isso bem no começo, ó. Eventualmente, a maioria dos nós de mineração será executado por especialistas com múltiplas placas de vídeo. Por enquanto, é bom que qualquer um com um PC possa brincar e eu espero que isso dure por muito tempo. Então, quando a gente pensa às vezes num lema do Bitcoin que é One PC, One Node, né? Um PC, um node. Cara, o próprio Satoshi já sacava em 2009 que se o Bitcoin ganhasse valor seria impossível, que o Bitcoin ia virar um jogo industrial. O Satoshi só não conseguiu antever a criação das ASICs, né? Ele achou que ia se utilizar a placa de vídeo que nem na Ethereum. É que a ganância do ser humano é tão grande, cara, que eles chegam a criar um hardware que só serve para minerar Bitcoin e para fazer mais nada do que isso. Isso o Satoshi não conseguiu antever. Mas ele já entendia que a atividade da mineração em algum momento ia ser profissionalizada, né? E é legal ele ver isso em 2009, né, cara? Mal tinha colocado a rede no ar, né? Para mim Aqui, até cara, para mim até uma visão, uma noção, né, do que estava sendo proposto ali, da estrutura de Proof of Work, a necessidade de você gerar eficiência de capital. No fundo, é um resultado razoável de uma expansão em larga escala, né? exatamente. Aqui é ele falando sobre os 21 milhões, né? O cara falou o seguinte: olha, minha escolha foi um educated guess, tá? Não tem uma tradução exata em português, mas seria tipo um palpite bem informado. Tipo, é um palpite, mas é um palpite que tem um tchan por trás, né? E ele nunca explicou qual que era o educated, ele só explicou o guess, né? Aí tem várias teorias, assim, do porquê que é 21 milhões. Eu até coloquei algumas aqui, o pessoal calcula que na época tinha 21 trilhões de dólares no mundo, então se o Bitcoin trocasse de lugar com o dólar, com 21 milhões de Bitcoin, cada Bitcoin valeria $1 milhão. Tem outros que pegam o cálculo do tempo entre os blocos e multiplicam para chegar nos 21 milhões. Se você quiser depois entender, eu coloquei aqui as referências, tá? Mas o mais legal foi o Satoshi meio que deu um teaser, né? Olha, foi um palpite bem informado, mas eu não tô afim de explicar qual que foi o palpite, não.
E aqui, olha só que legal essa aqui do Satoshi. Muita gente acha também, né, que a questão da imutabilidade do Bitcoin, ela é uma questão escrita em pedra, que as transações do Bitcoin não são reversíveis e nunca poderão ser reversíveis. Hoje, por exemplo, tem discussões na Ethereum se a Ethereum poderia implementar transações com estorno. E o pessoal fala que isso é um sacrilégio, isso é um absurdo. Satoshi ia se revirar se imaginasse um negócio desse. Cara, tem aqui uma frase do Satoshi, olha o que o Satoshi fala. O Bitcoin foi desenhado para realizar transações irreversíveis, e certamente existem aplicações que requerem isso. Mas, se alguém quer a possibilidade de um estorno, eles podem fazer uma transação com garantia, algo que não está implementado, mas que será uma das próximas coisas. Ele não chegou a fazer, mas o Satoshi enxergava, para quem quisesse, a possibilidade de transações estornáveis na rede do Bitcoin. Agora, se você fala um negócio desse, meu, você é crucificado, você é um herege, né? Você é um pecador da seita do Bitcoin. E tá É, aí as palavras do homem, cara, levantando a bola, cara. e, cara, mais legal do que isso, eu acho que é maneiro ver esse pensamento progressista em relação ao código do Bitcoin. Que claramente, cara, ali em 2010 a gente tava falando de coisas que poderiam acabar com a rede, né? Que poderiam fazer a rede dar errado. E você percebe que existia essa abertura. Beleza, cara, estamos fazendo uma coisa legal e vamos continuar desenvolvendo uma coisa legal. Isso É, é uma coisa que eu acho muito curiosa. Eu particularmente ele, sou um cara mais progressista nesse ponto de vista de código, eu sou um cara mais chato com isso. E eu acho legal uma postura como essa do desenvolvedor, né? Que tá, do desenvolvedor core ali. o Satoshi falando, cara, tudo bem, não tem, mas, pô, poderia ter, né? Tipo assim, por que a gente sabe que a gente vai fazer? Então, o Satoshi ele era muito aberto a considerar as possibilidades. Ele não é um cara que saía travando tudo logo de cara. Ele sempre dava mérito para as considerações técnicas que faziam sentido. Ele sempre estava disposto a pensar junto, entendeu? Vamos pegar mais alguma legal aqui. Aí isso aqui foi o Satoshi falando sobre quanto o Bitcoin deveria valer, cara. Que naquela época, né, praticamente todos os bitcoins estavam na mão dos mineradores. Então, os mineradores é que ditavam o preço de mercado, eles é que tinham bitcoin para vender. E o Satoshi falou o seguinte: ó, na ausência de um mercado para estabelecer um preço, o preço de qualquer commodity deve gravitar em torno do custo de produção. Se o preço de venda está abaixo do custo de produção, a produção cai. Se o preço de venda está acima do custo de produção, então o lucro vai ser feito produzindo-se mais. Então era o Satoshi já dando uma visão aqui do Bitcoin como uma commodity, cara. E muito legal ver que, cara, quantos anos depois, né, a SEC hoje considera o Bitcoin e só o Bitcoin como uma commodity. É o único criptoativo que tem o selo de commodity dado pela SEC. Essa aqui também é legal, só que ele fala o seguinte: agora o custo é muito atrelado à função de uma commodity. Mas no futuro, quando a geração de novas moedas for apenas uma pequena fração de tudo que já foi minerado, o preço do mercado é que vai ditar o custo da produção. Cara, isso que o Satoshi falou, ele já falou isso e a gente ainda não chegou. Isso ele está falando de uma coisa que nós ainda podemos ver no futuro. Porque hoje, o custo da produção do Bitcoin ele aumenta, pelo menos na função de as pessoas gastam cada vez mais dinheiro para colocar cada vez mais poder computacional. É sempre a ASIC mais cara, é sempre aumentar a planta, é sempre aumentar o hash rate. Só que se em algum momento o preço de mercado não refletir o custo da produção e o grosso das moedas já estiver minerado, então pode ser que a gente tenha o caminho inverso, que a expectativa de preço do mercado vai forçar o custo da produção a se autorregular. E isso, para mim, pode mexer no futuro, tanto com o custo da mineração, quanto com essa aparente tendência de alta infinita do hash rate. Então aqui, cara, o Satoshi está enxergando além do que nós enxergamos hoje. A gente vai precisar esperar o tempo passar para ver se essa profecia dele se realiza, cara. Isso talvez seja um dos pontos, né, que mais nos incomoda, particularmente como analista, do ponto de vista de segurança, né? Acho que a gente tem dois pontos grandes de discordância em relação ao Bitcoin. O primeiro é desse ponto de vista de segurança, até foi uma coisa que a gente já questionou, né, para alguns mineradores, para algumas pessoas. E o segundo ponto
ou talvez do ponto da forma do desenvolvimento atual, né, da forma da governança atual do código e da sua estrutura. Eu acho que são as duas coisas mais essenciais. Acho que até vai em linha, né, um pouco dessa pergunta do Magal, né, que o Magal está perguntando qual a opinião de vocês da mudança do nível de dificuldade para compensar os diversos halvings. Acho que essa vai ser talvez um dos questionamentos chaves sobre a existência do ativo no longo do tempo, né? Tem-se muito hoje a tese que resolveria parcialmente esse problema, que é do Bitcoin como uma estrutura ali, uma moeda energética, né? E que você plugaria ali em pontos de excesso de energia e conseguiria ali capturar novas estruturas. Realmente seria uma indústria bem revolucionária, mas mesmo assim isso ainda não justifica, né? Como a gente sempre comentou, o sistema de Proof of Work, ele é muito baseado em que quanto maior o seu custo, mais seguro é aquele sistema. Mas para ter um maior custo, você precisa ter uma maior recompensa. E se você não tem essa estrutura de recompensa, você vai ter uma necessidade ou de dinâmica de subsídio ou de abrir mão de parte de segurança da rede. Boa. Aqui, só para puxar o teu gancho, então, tá a visão do Satoshi sobre a questão ambiental, né? Que na verdade eles não levaram muito para o ambiental, eles levaram para a questão do desperdício ou da eficiência energética. Alguém levantou a bola. Qual foi o ano? Deixa eu ver aqui. 2010, cara. Tinha um ano de Bitcoin, o cara falou: olha, isso aí tá, isso aí tá consumindo muita energia elétrica, né? Isso não é ruim? Aí o Satoshi falou: cara, é igual ao ouro. A mineração de ouro é custosa, mas o custo de se extrair o ouro é menor do que o benefício de ter o ouro disponível. E ele pensa que é igual para o Bitcoin. Então, o custo elétrico que é gasto para manter a rede do Bitcoin funcionando tem que compensar a existência do Bitcoin. Então, tem que ser vantajoso que o Bitcoin exista para que se justifique esse consumo de energia elétrica. Ele não está falando. Isso é uma coisa que vale filosofar com mais calma depois, né? Porque essa utilidade é que pode ser questionada no futuro. Não o fato de se justificar, né? Isso é uma coisa que eu fico cabreiro, cara. Que Mas o fato do grau da utilidade em si, né? É exatamente. E se não for tão útil quanto deveria ser para justificar daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, né? Isso é uma coisa legal, né, Isso está em aberto, cara. Eu tava estudando hoje o quarto relatório da Fidelity. A Fidelity faz um relatório anual entendendo a perspectiva do investidor institucional. E esse relatório, ele trouxe uma coisa que eu achei particularmente curiosa, né? Que hoje a gente lida, né, como narrativa de Bitcoin, muito nessa dinâmica de Bitcoin como reserva de valor. E esse relatório, ele traz uma coisa que eu acho bem curiosa, que é, realmente fazia muito sentido, existia muita justificativa, porque o terceiro ponto que os investidores institucionais mais enxergavam de valor no mercado de criptoativos era o fato dele ser um ativo descorrelacionado com o restante do todo. Mas o que acontece? Desde 2020, quando a gente teve o processo de institucionalização do mercado de cripto, cada vez mais esse mercado se tornou correlacionado. E aí, os plays que esses investidores começaram a se tornar como mais relevantes é o quê? Maior potencial de upside, maior potencial de inovação tecnológica, mas mais do que isso, possibilidade de interações com o ecossistema, especialmente DeFi. E isso, para mim, cara, é um contraponto bem interessante, essa tese de utilidade do Bitcoin, né? Quando a gente traz essa utilidade mais restrita, eu cada vez mais acredito em casos de usos mais generalistas de blockchain. Até vai ser, toda essa vai ser toda a temática do Minuto Cripto de amanhã, né? Eu fiz uma discussão um pouquinho longa, deu umas 1000 palavras falando um pouco sobre isso. E é até legal de comentar, né, que quem baixar aí o relatório, esse relatório que o Casta tá passando aí faz 1h30, né, que a gente está comentando sobre ele, mais de 50 páginas sobre toda a história do Satoshi, né, e muito do Bitcoin até aqui, você também acaba ganhando de brinde no seu e-mail amanhã de manhã, o Minuto Cripto, e todos os dias você vai receber uma análise ali escrita por mim ou escrita pelo Casta, explicando tudo que você precisa saber sobre o mercado de criptoativos. Então, por mais um motivo aí para quem ainda não baixou o relatório, baixar. Inclusive, eu queria saber do chat, pessoal, quem aí já baixou o relatório aí do que o Casta confeccionou aí para vocês, que eu e o Casta a gente fez em conjunto. Deixem aí nos comentários para a gente saber. Eu vou só puxar mais uma então e a gente fecha aí, se você quiser, a gente bate umas perguntas, cara. Só um detalhe aqui, né, que o Felipe Gonçalves, né, a gente podia fazer com que a dificuldade independesse de um gasto energético maior, né? Só nos falta descobrir como seria uma alternativa. Cara, assim, eu não estou falando que é a alternativa correta, mas o Proof of Stake tenta fazer isso, né? O Proof of Stake tenta manter a dificuldade de se hackear a rede, manter o fato de que a rede não vale a pena ser fraudada sem ter o gasto energético. Se ele pode falhar, ele pode dar errado, mas o que ele tenta fazer
é justamente isso. Pode ser que ele falhe, outro protocolo tente no futuro e consiga, tá? Mas a gente tem tentativas sim hoje em rodando por aí. E a última parada do Satoshi que eu vou puxar aqui para não ficar também até o infinito é o Satoshi falando sobre transações privadas, cara. Rolou uma discussão, tá, no fórum do Bitcoin pô, esse negócio de transação aberta o tempo todo é complicado, a gente tinha que ter transação privada. E não tinha como fazer, tá? Aí alguém deu lá uma sugestão de uma maneira de fazer usando provas de conhecimento zero. E o Satoshi falou o seguinte, cara, esse é um tópico muito interessante. Se uma solução fosse encontrada, uma solução para que o Bitcoin pudesse fazer transações privadas ponto a ponto, sem ter que ficar sambando de uma carteira para outra, tá? Ele fala que a gente teria um jeito muito melhor, um jeito muito mais fácil e um jeito muito mais conveniente de se implementar o Bitcoin, cara. Só que ele achou que era difícil pensar em como aplicar provas de conhecimento zero nesse caso. E as provas de conhecimento zero só se tornaram aplicáveis no futuro. Tem uma entrevista aqui do Zuko, que é o criador do Zcash, ele era colaborador do Ralph Finney e do Satoshi, e ele fala a mesma coisa. Eu até botei o trecho do vídeo que ele fala isso. Ele fala que o Satoshi queria que tivesse transação privada, que ele achava legal, mas que não tinha como usar a prova de conhecimento zero. E logo depois, alguns anos depois, tá, na conferência de San José, um grupo de cientistas falou, cara, descobrimos como colocar ZK no Bitcoin. Bitcoin pode ter transações privadas. Os core devs subiram no palco e já de cara falaram, não vamos fazer isso. Tipo assim, nem conversaram, nem perguntaram, ficaram calados, subiram no palco para falar outra coisa, não falaram o que iam falar e deram um tapa na cara dos malucos. Não vamos fazer, não quero saber e pronto. Então, cara, assim, isso não tem nada a ver com a mentalidade do Satoshi, cara. Absolutamente nada a ver. Então, seja o que for que esses core devs hoje estão fazendo, eles não trabalham com a mentalidade que o Satoshi trabalhava quando ele desenvolvia o Bitcoin. E aí eu acho que o resto o pessoal pode ler depois, cara, mas a gente já falou bastante do relatório aqui.